Nossa, Nara, é o terceiro vídeo que você faz com a mesma camiseta. Você não tem outra roupa? Tem máquina de lavar. Brincadeira, gente. Eu tô gravando tudo no mesmo dia. Gravei sei lá quantos TikToks, sei lá quantos vídeos até agora, porque eu tô uma rotina corrida e não tá dando tempo de ficar gravando o tempo inteiro. Então eu tô gravando um bando de conteúdo agora que eu tô com tempo livre pra conseguir ficar bastante tempo aí sem precisar gravar nada, pra eu ficar focando no que tem que. Meu Deus, tem um mosquito. Pra focar no que importa. Hoje eu vou começar uma série de episódios que eu estava muito empolgada pra fazer, porque é uma coleção muito específica aqui da minha estante que eu quero deixar ela gigantesca, que são livros da Disney. E nisso eu incluo tanto os livros oficialmente publicados pela Disney, quanto releitura das histórias da Disney barra Irmãos Green, né? Porque a Disney fez com as histórias. Mas enfim, mas Disney. Resumindo, Disney. E hoje eu quero começar com um que eu amo, amo, que foi assim o passo, primeiro passo para eu começar a querer ler vários livros da Disney, releituras da Disney, explicações da Disney. Então eu espero que vocês gostem. Para esse primeiro episódio, eu escolhi o Mamãe Bruxa. Esse livro aqui faz parte de uma coleção de livros contando as histórias dos vilões da Disney. Então tem a Rainha Má, tem a Malévola, tem a Cruella, tem a Lady Tremaine, tem o Capitão Gancho, tem o Hades. Nossa, tem gente a burro. Eu já li alguns sem saber que tinha uma ordem, porque, pasme, os livros são interligados, as histórias são interligadas. Então eu achei muito interessante porque a escritora, que se chama Serena Valentino, ela conseguiu juntar todas as histórias num mesmo universo, e isso é explicado em um outro livro. Então eu quero trazer todos os livros dessa coleção, mesmo ainda não tendo lido todos, mas aí eu vou ler, eu vou arranjar um jeito para ler todos. E eu quero falar desse aqui, que é uma Mãe Bruxa, que é o meu favorito. Mas eu vou ser bem sincera com você, na primeira vez que eu li, eu chorei de ódio, porque a minha infância foi completamente estragada com esse livro. Eu vou te explicar. Primeiro, olha que capa legal. Aqui a gente tem o rosto da Mamãe Gothel. E olha aqui atrás. Ui! A gente vai acompanhar o que aconteceu antes de Enrolados e a visão da Gothel durante. Ai, que mosquitinho chato! E o que aconteceu durante Enrolados, mas pela visão da Gothel e o porquê que ela fez tudo aquilo. Dando uma sinopse assim mais por cima do que acontece, a Gothel, ela é filha da bruxa mais poderosa do mundo. E ela tem mais duas irmãs, que ela ama muito aquelas duas irmãs, ela vive por aquelas duas irmãs. Tanto as três quanto a mãe, elas vivem dentro de uma floresta, que é a Floresta dos Mortos. E elas não podem sair de lá. Simplesmente não podem. Então elas têm a vida delas ali dentro da floresta e elas são as próprias companhias. Então elas têm um apego muito grande entre elas. E aí elas sabem, né? Elas descobrem. Faz muito tempo que eu não li o livro, pra falar a verdade. Mas eu gostei tanto que eu tenho ela aqui na cabeça. Elas descobrem que a mãe delas só é viva há tantos centenas de anos porque ela tem uma estufa com várias e várias e várias e várias e várias Rapunzéis. É uma planta. E isso me lembra a história original da Rapunzel, né? Que ela é chamada de Rapunzel porque a mãe da Rapunzel, isso aqui não é spoiler do livro, tá, gente? Isso aqui é a história original dos irmãos Grimm. Porque a Rapunzel, a mãe da Rapunzel, ela estava com desejo de grávida de comer uma planta específica chamada Rapunzel, que tinha no quintal da vizinha. Então, o pai da Rapunzel, ele invade a casa da vizinha e rouba uma Rapunzel. Com isso, a vizinha ela faz uma troca. Ó, você leva a Rapunzel se você me der a sua filha quando ela nascer. E é assim, a Rapunzel é dada, assim, porque o pai dela não presta, é dada, assim, pra vizinha, ela trancada na torre, etc, etc, etc. E ganha o nome de Rapunzel por causa da planta que foi roubada. Essa é a história original. E trazer isso pro livro, de mostrar que a mãe da Gothel, ela só era viva por causa de uma planta chamada Rapunzel, eu achei, assim, um easter egg muito da hora.
Muitas merdas acontecem, muitas estufas explodindo. Ué, gente, só tem uma planta no filme. E vem a motivação da Gothel para todo o filme acontecer. E eu não vou contar a motivação porque eu acho meio bizarro. Esse livro aqui eu daria assim uma classificação 12, porque eu não acho que seria um livro muito leve, para ser bem sincera. Os outros, eu acho que Cruella, eu também não daria uma classificação muito leve, não, porque tem uns papos meio pesados. Esse aqui também não, porque tem muita coisa estranha aqui acontecendo, tem uns linguagens meio estranhos também. Então eu não recomendo para menos de 12 anos. Mas caso você seja rebelde, virado no giraia, se arrisque. Não sou sua mãe. Esse aqui, quando eu terminei, eu chorei muito. Porque ele muda completamente a visão do filme. Então você nunca mais vai conseguir ver o filme da mesma forma. No começo, eu fiquei com muito ódio. Falei que eu queria apagar o livro da minha cabeça. Falei que aquele livro era horrível. Mas depois eu fui analisando e percebi o quão que essa escritora é genial. Porque fez tanto sentido na história. Tipo, como assim um ladrão entra na torre assim de repente? Ninguém influenciou o ladrão a entrar na torre, não. Por que que ela tá na torre há tanto tempo? Por que que ela nunca tentou sair? Como que entra na bosta da torre? Por que que a gente não tem cena da Rapunzel bebê dentro da torre? Só lá, mais grandinho. Hum? Explica muita coisa, na real. E, assim, muda também sua perspectiva do filme. E Enrolados sempre foi o meu filme favorito, a minha princesa favorita. Sempre fui muito obcecada por ela. Então eu chorei de ódio. Mas se você quiser ter curiosidade para saber como que foi construído, a visão da Gothel de tudo isso e o porquê que a Gothel fez tudo isso, porque não foi uma decisão assim egoísta, nela pensando só nela mesma, não foi. E entender como que as histórias de todos os vilões da Disney estão interligadas e por que tudo isso acontece também. O livro, ele dá uma explicação do que a Gothel fez? Sim, mas ele não passa pano para Gothel. Uma coisa que sempre me irritou um pouquinho assim foi as pessoas quererem dar uma história para os vilões e passar pano para eles, passar pano para a maldade deles. Eles são maus, mas tem um motivo deles, né, terem se tornado maus. Porque, na minha opinião, todo mundo tem capacidade de ser mal. Depende se a pessoa é fraca ou não. E a Gothel foi fraca. Igual todos os outros vilões da Disney. Eles só estão ali porque eles tiveram muita pressão em cima deles, muita merda acontecendo em cima deles. 3 pessoinhas. Essas 3 pessoinhas ganharam até livro único por causa dessas 3 pessoinhas. Pedra no sapato. Que influenciaram tudo isso. E mostrando que apenas eles foram fracos e se renderam aos próprios desejos, às próprias raivas, vinganças, etc. Eu recomendo muito que você leia Mamãe Gothel. Eu quero muito trazer os outros livros aqui também. E os livros não oficiais da Disney, que contam também ou releituras ou também passados de outros vilões. Cruella. Se você gosta da Cruella, você vai ler esse livro e você vai odiá-la. Ou tô vendo coisa ou tem um bicho aqui dentro. Você vai odiá-la ou você vai amá-la. Não tem meio termo. Esse livro aqui é um outro livro que eu não recomendo ler muito jovem, porque ele fala assim um pouquinho da depressão. A gente acompanha a Lady Cruella de Vil com uma mãe bosta que não presta, entendeu? Vivendo simplesmente a vida luxuosa dela com o amor da vida dela. Tá tudo perfeito. Mas vem as 3 pessoinhas e cagam tudo. E agora a gente vai entender o porquê que a Cruella de Vil é, né? Ela. Vou começar por aí, né? Ela. Por que que ela tem essa aparência? Explica por que que o cabelo dela é branco e a metade é preto. Explica por que ela é amargurada e por que que ela tem ódio de cachorro também. Vai explicar. Por que que ela quer matar todos os cachorros que aparecem na frente dela. Eu fiquei com muita raiva dessa personagem. Por quê? Porque ela é a Lady, né? Ela é podre de rica, ela tem uma vida maravilhosa. E quando começa a dar errado, ela é um ser humano insuportável. Gente, eu sei que não é fácil pra ninguém perder tudo.
Quando tudo começa a dar errado, ela vira um ser humano insuportável. Ela é mimada pra caramba. E quem não for rico que nem ela é só um subordinado dela, mesmo a pessoa não tem nada a ver com ela, entendeu? Então isso aqui me irritou um pouquinho. Ela me irritou. Pra ser bem sincera, a Cruella me irritou. Enquanto eu meio que olhei pra Gota e falei assim, cara, eu faria exatamente a mesma coisa. Com a Cruella, eu fico me perguntando por que ela é tão idiota. Entendeu? Eu sei que não foi culpa. Ou foi, não lembro. Eu sei que, tipo, ela não pediu pra tudo isso acontecer. Mas ela podia ter tido um final diferente se ela não fosse simplesmente insuportável. Então, não, esses livros não passam pano pros vilões. Mostram que eles são de verdade, entendeu? Fracos e chatos. Brincadeira. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas indicações. Sim, eu vou trazer mais, não só livros oficiais da Disney, não só vilões da Disney, mas eu quero trazer vários pra cá. Eu quero indicar vários, porque eu adoro ler livros da Disney, tanto oficiais quanto inspirados. Cara, se tiver até mesmo inspirado nas histórias dos irmãos Green, eu trago como Disney. Pra facilitar, pra não ter um monte de playlist aí, um monte de série aí pra vocês perderem aí. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, seu comentário de algum outro livro inspirado na Disney, oficial da Disney, ou sei lá, que não seja da Disney, mas a Disney pegou aí pra ela. Se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, que vou deixar na descrição. E o link de compra dos dois livros vão estar sim aqui na descrição para você comprar e vai me ajudar muito se você comprar por esse link. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Bye!